Então, continuando a matéria da aula passada, referente à responsabilidade civil, nós paramos a análise da responsabilidade civil exatamente quando nós analisamos os excludentes da responsabilidade civil, ou seja, circunstâncias que podem acontecer e que excluem a responsabilidade civil do Estado. Ou seja, circunstâncias que fazem com que o Estado ele não responda por um determinado prejuízo. Por quê? Porque ou ele não deu causa, ou ele deu causa em parte. E se o Estado não deu causa, não é justo que ele pague pelo prejuízo. Ou se ele não deu causa a todo o prejuízo, não seria justo que ele arcasse com 100% do prejuízo. Então ele arca somente com uma parte do prejuízo. A parte que lhe cabe, ou o percentual que o preposto ele contribuiu para aquele determinado prejuízo. Uma vez dentro dessa perspectiva, a gente tem que entender quais são os prejuízos que são avaliados, né? Ou seja, o que é considerado prejuízo? O que é que pode ser objeto de reparação, de indenização? A primeira coisa que é a mais fácil de ser verificada são exatamente os danos materiais, ou seja, aquilo que foi danificado. Se ele tem um bem e esse bem ele foi destruído, é dano material. Você recuperar o bem é dano material. Sendo que, quando lida com pessoas, né, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, você, além dos danos materiais, você ainda pode ter os danos morais. E o que é o dano moral? É exatamente a forma como as pessoas enxergam aquela pessoa que sofreu o dano. Então, digamos, hoje em dia, isso daqui é muito comum, né? Hoje em dia, pelas redes sociais, quando uma determinada pessoa, digamos hoje em dia um médico ele faz uma determinada atividade, a pessoa, se não gostou, vai para os meios sociais e critica. Então, aquela crítica que é feita, se não estiver bem embasada, ela pode servir para prejudicar aquele determinado profissional. Por quê? Porque ele pode perder a oportunidade de trabalho porque sofreu uma difamação, ou seja, que prejudicou a sua boa fama. Da mesma forma, pode acontecer com um advogado, pode acontecer com qualquer profissional. E hoje está muito mais notório essas circunstâncias que acontecem. Então, por isso que tem que existir esses danos morais, exatamente para evitar que a pessoa ela venha não só a prejudicar a propriedade do outro, mas também venha prejudicar a sua moral, ou a forma como a sociedade daquela pessoa encara aquela pessoa, ou ela prejudica o bom nome, a boa fama, como a percepção das pessoas que estão ao redor dela. Então, é isso que é exatamente os danos morais. Mas, além dos danos morais, nós temos também os chamados danos emergentes e os lucros cessantes. Aqui tem autores que fazem as diferenciações entre o que é dano emergente e o que é lucro cessante, né? Como são purismos, ou seja, coisas muito detalhistas a respeito daquele determinado assunto, eu não gosto muito de chegar a essas minudências, né? Mas o que é importante você saber? Existem determinadas propriedades que a pessoa pode utilizar para auferir renda. Então, a pessoa pode auferir renda. Por exemplo, você tem 2 imóveis. Você pode muito bem utilizar um imóvel para morar e o outro imóvel para alugar. Então, o aluguel é uma renda por conta da sua propriedade. Aquela pessoa que trabalha como modelo, ela depende muito do quê? Do corpo e do rosto, para trabalhar como modelo. Mas se ela se aproveita do seu corpo para trabalhar, para conseguir trabalhos,
e auferir renda, ela, qualquer coisa que ela tenha no rosto ou no corpo, vai trazer o quê? Piores condições para que ela consiga renda. Então, a renda dela vai diminuir e pode até mesmo acabar. Então, seriam exatamente todas essas atividades que são feitas em cima de alguma propriedade, algum bem da pessoa e que ela vai ser prejudicada. Então, quando o prejuízo ele incorre sobre esses tipos de bens, que eles geram renda para o seu proprietário, então, além de fazer a recuperação do bem, você ainda tem que cuidar das rendas. Um exemplo simples, aqui para vocês entenderem. Existe uma batida de carro. A batida foi feia, o carro ele não pode nem, ele teve que ser guinchado. Ele não conseguiu nem rodar, continuar rodando. Ele teve que ser guinchado para a oficina. Se for uma pessoa comum, a pessoa comum não obrigatoriamente trabalha no carro. Então, uma pessoa comum, ela vai ter somente que ter o ressarcimento do seu prejuízo. Mas digamos que a pessoa seja um taxista. O taxista é diferente. Ele utiliza o carro para oferir sua renda, para gerar renda para ele e para a família dele. Então, no caso do taxista, a pessoa que bate no taxista, ele tem que pagar não só o carro, no caso a reparação do carro, mas ele também tem que pagar os dias em que o taxista ele deixou de receber. Ou seja, deixou de gerar renda para ele e para a sua família. Nesse ponto aqui, existe uma situação que o brasileiro ele peca muito. Por quê? Porque muitas vezes, quando uma pessoa dessas que, por exemplo, o taxista, quando ele vai pedir o valor que ele apura por dia, ele coloca lá em cima, né? Mas nós sabemos que, às vezes, durante a semana, ele ganha menos, e no final de semana, como tem mais pessoas saindo à rua e utilizando um pouco o carro, ele ganha mais dinheiro. Então, geralmente, não é todo dia que ele fatura no teto. Existe uma média dentro da semana. E existem períodos do ano em que ele fatura mais e outros períodos que ele fatura menos. Então, tem que existir o dado para que você faça isso daí. Então, digamos que o taxista, ele é microempresário. Então, ele declara. Então, você pega aquilo que foi declarado. Agora, ele não é formalizado. Ele não declara nada. Ele é completamente informal. Aí, infelizmente, não tem como você colocar o dado da cabeça dele. Por quê? Porque além dele dizer, ele tem que comprovar que o valor médio que ele ganha é exatamente aquele. A mesma coisa acontece com o comerciante, né? Geralmente o comerciante, e assim, antigamente era mais fácil, hoje em dia está mais difícil, porque existe a situação da nota fiscal eletrônica, mas o comerciante ele fazia muito disso, né? Ele vendia 10 produtos, ele declarava 2 e esquecia 8. Ou então ele declarava 5, esquecia 5, ou não declarava 5. Hoje em dia está bem mais difícil essa situação, porque existe um controle dos estoques. Então, por essas situações, você percebe que quando o Estado ele vai pagar esses danos emergentes ou esses lucros cessantes, a pessoa que foi prejudicada, a pessoa tem que comprovar aquilo que ela deixou de ganhar. Porque se a pessoa simplesmente só afirmar, ela disser ou apresentar uma declaração dela, essa mera declaração não serve. Por quê? Porque ela tem que comprovar qual era a situação dela anteriormente. Então, se foi uma modelo, ela coloca os contratos. Ó, os meus contratos aqui, no ano passado eu tive tais contratos, a minha média em janeiro foi tanto, em fevereiro foi tanto, em março, abril, então ela vai... Você tem como fazer esse apurado, baseado nos anos anteriores ou no ano anterior. Agora, quem não registra nada, infelizmente, vai ficar sem essa parte da reparação. Por quê? Por conta exatamente do seu informalismo. Vocês conseguiram entender o que é que são os lucros cessantes e os danos emergentes? Tudo bem. Obrigado aí pelo retorno de vocês. Então, além do bem em si, você ainda pode ter essa possibilidade de exigir
todo aquele rendimento que você teria com a exploração daquele determinado bem. E, além desses danos materiais e morais e esses rendimentos oriundos da exploração do bem, sejam lucros cessantes, sejam danos emergentes, nós temos também os chamados juros moratórios. E o que são os juros moratórios? São os juros decorrentes da mora. E o que é mora? Né? São juros decorrentes da mora, então o que é que tem que ser mora? Né? O que é compreendido como mora? Pois bem, mora é atraso. Atrasou demais para pagar. Então, como a pessoa atrasou, agora ela não vai pagar somente o valor. Ela vai pagar o valor com os juros. Então, os juros moratórios são exatamente os juros que são devidos por qualquer pessoa que atrasa o pagamento de uma determinada situação, de uma determinada obrigação de pagar. Então, quando o Estado, ele gera digamos, você teve um acidente em 2019, mas como é o Estado, teve que processar o Estado, e o Estado só veio efetivamente a pagar agora, o seu acidente foi em janeiro de 2019, e o Estado só pagou agora em maio de 2021. Quando ele vai pagar em maio de 2021, ele não vai pagar o valor de janeiro de 2019. Por quê? Porque o valor de reparação era aquele em janeiro de 2019. Mas de janeiro de 2019 até maio de 2021, já se passaram vários meses, né? Tem no mínimo aí 28 meses. De janeiro de 2019 até maio de 2021, tem no mínimo aí uns 28 meses. Então, como atrasou esses 28 meses para fazer aquele pagamento, tem que se colocar juros moratórios dentro desses 28 meses. Por quê? Porque tem que ser um valor justo. E o valor justo não é somente o valor, eu estou pagando o valor que eu devia. Sim, mas de lá para cá ocorreu inflação, ocorreu perda monetária, ocorreu também um atraso. Então, tudo isso daí tem que ser colocado dentro do cálculo para que, efetivamente, quando a pessoa vai receber em maio de 2021, ele efetivamente receba o valor correto. Nem mais, nem menos, mas o valor correto. Vocês conseguiram compreender os juros? Ok. Agradeço aí a resposta. Quer perguntar, Cauana? Eu só não entendi, não, a parte dos juros. Pronto, vamos lá. Vamos imaginar aqui uma conta, tá certo? Vamos imaginar uma conta. Então, você tem uma conta para pagar agora em junho. Essa conta é... Como é? Certo. Então, você tem uma conta agora para pagar em junho. Mas digamos que você não tem dinheiro para pagar essa conta em junho. Você só conseguiu dinheiro para pagar essa conta em novembro. E aí, se você contar de junho a novembro, você tem julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses. Se você ia pagar R$100 em junho, você pode pagar esses R$100 em novembro? Não, porque vai ter reajuste. Exatamente. Porque como a sua prestação era para você ter pago em junho, você demorou 5 meses para pagar a prestação, então você vai ter que pagar, no mínimo aí, juros e uma multa. Multa porque você não pagou no prazo e, além da multa, os juros desses 5 meses. Então, por isso que você não paga os R$100. Você paga 110, 120, porque você vai ter que colocar, você vai ter que acrescentar o valor da multa, que foi negociada já anteriormente, quando você fechou o negócio, e o valor dos juros, durante todo o período que você atrasou. Por isso que tem aqueles juros moratórios, ou seja, o Estado ele deveria ter sido, no exemplo, agora voltando ao exemplo que eu dei,
O Estado, se ele gerou prejuízo em janeiro de 2019, ele deveria ter pago o prejuízo quando? Em janeiro de 2019. Então, se ele vem e só paga, porque teve toda a burocracia do processo perante a justiça, e ele só paga em maio de 2021, então ele está mais do que atrasado, né? Ele está mais de 2 anos atrasados, mais de 24 meses. Então, por isso que esse valor ele tem que ser reajustado. E aí você também vai ver as circunstâncias que o juiz colocou na sua sentença de como é que ele entendeu que deveria incorrer esse determinado reajuste. Você conseguiu compreender agora? Sim, professor. Obrigada. Nada. Pronto. Então, é importante que você perceba que nessa responsabilidade civil... Só um instantezinho, eu vou só fechar isso daqui e eu lhe faço a palavra, tá bom? Então, o que eu quero que você compreenda sobre esse conteúdo da reparação na responsabilidade civil é que o conteúdo não é simplesmente o prejuízo que a pessoa teve. Pode ser o prejuízo material, pode ser o prejuízo emocional, como os danos morais, pode ser também todo o rendimento que a pessoa deixou de ter oriundo da exploração do bem, pode ser o atraso que o Estado, ele atrasa porque ele vai tentar fazer uma procrastinação, porque ele vai tentar levar para a justiça e tentar demorar o máximo na justiça, infelizmente, é uma tática que o Estado faz, que ele possui, e você tem que levar todas as situações em consideração, por quê? Porque na hora que a pessoa receber pela reparação, ela tem que receber uma reparação justa, ou seja, ela tem que receber por tudo aquilo que ela foi prejudicada, e não somente por uma certa parte. Então, por isso que a gente tem que entender tudo aquilo que pode ser reparado. E eu também coloco, existem os espertalhões, né? Então, o justo é que pague aquilo que realmente é devido da forma correta, nem mais, nem menos. O Estado, claro, que ele vai sempre tentar fazer alguma coisa para pagar menos. E o espertalhão, contra o Estado, ele vai tentar sempre que o Estado pague a mais. O que a justiça busca é que se pague o justo. Por isso que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, ele estabelece que, na verdade, os conteúdos a serem reparados podem ser estes. Não quer dizer que sempre vão ser esses. Vai depender de caso a caso. Mas o que pode ser cobrado são exatamente esses conteúdos. Diga, Leonardo. Eu fico me perguntando por que é que quando o Estado atrasa o pagamento dos seus funcionários, não é considerado um dano aos seus funcionários. Por exemplo, ele atrasa e vai, depois paga e não paga com juros. Ou então, aquele funcionário era a renda dele. Então, por que é que também não é considerado um dano nesse sentido? Por que é que isso não acontece? Certo. Isso daí, qual é o problema que a gente verifica, né? Geralmente aí é um problema do governante. Por quê? Os governantes, eles têm a obrigação de pagar em dia. Mas nós sabemos que existem governantes e governantes. Nós sabemos que tem governantes que realmente são pessoas competentes e tem pessoas que são incompetentes. E chegam a cargos, a chefias do executivo. A gente sabe disso, né? É só a gente ver o tanto de prefeito que tem, que atrasa o valor do funcionalismo e tudo mais. Então, nesse caso aí, era para se pagar com juros e multa. Era para pagar com juros e multa. Mas aí o que acontece? Não existe nenhuma legislação que faça a previsão de juros e multa. Era necessário, mas não existe a previsão. E o que é que o prefeito faz? Eu vou pagar aqui o valor. Eu devo um valor que a pessoa tem a receber. Mas você está pagando com 2 meses de atraso. Mas não tem lei dizendo que eu tenho que aplicar juros e multa. Percebeu? Os estatutos dos servidores só colocam a obrigação dele pagar os salários. Mas não tem uma previsão dizendo que se ele atrasar algum dia, ele tem que pagar tanto X de multa, por exemplo, 10% de multa para os funcionários e mais juros de 1% ao mês, ou tantos por cento ao dia, 0, algum por cento durante o dia. Não existe.
E nós sabemos que, dentro do direito administrativo, o que acontece? O governante, ele só faz o que está na lei. E aí você pode se perguntar, mas, professor, isso é injusto. Concordo com você. Eu sou servidor público. Eu concordo com você. É muito injusto. E mesmo que eu não fosse professor, mesmo que eu não fosse servidor público, também continuaria a ser injusto. Mas precisa de que algum legislador ele apresente essa proposta e altere a legislação para o serviço público. E coloque exatamente essa sanção. Ou seja, aqueles administradores que não pagarem em dia, eles têm que pagar, eles vão pagar o valor atrasado, mais uma multa, e aí ele tem que estabelecer a multa, né? O ideal, em vez de ele estabelecer um valor, que ele estabeleça um percentual sobre o montante que é devido e estabeleça os juros mensal e diário, que deveria incorrer para quando ele fosse fazer o adimplemento. Mas até hoje não existe. Como também, outro problema, direito de greve. Direito de greve, até hoje, não fizeram a lei que regulamenta o direito de greve. Ah, professor, mas é aplicada. É aplicada porque o Supremo, ele cansado de solicitar ao Legislativo Federal que fizesse a lei sobre greve, o que foi que o Supremo fez? Disse, olha, então, enquanto vocês não fizerem a lei sobre greve para o servidor público, vai ser aplicado a lei do setor privado. Os trabalhadores do setor privado. Mas mesmo assim, até hoje, não fizeram a lei de greve. Infelizmente, é o Legislativo Federal que nós temos. Certo? Então, por isso é que não é pago. Então, como não existe, é certo, mas como não está na lei, não pode. E você sabe que dentro do direito administrativo, só vale o que está na lei. Lei essa entendida em sentido estrito. Respondida a sua pergunta? Respondido, professor. Ok. Pode ser, dependendo, você está preocupado com servidores municipais, estaduais ou federais? Não, eu via muito esse caso aqui no meu município. Aí o senhor falando aí, eu fiquei, deu um estalo, né? Uhum. Mas acontece em todas as esferas, né? No município, é o que eu ia dizer, no município é o mais fácil para ser apresentado, não é o mais fácil para ser votado, né? Por quê? Porque basta um vereador apresentar. Basta um vereador apresentar. Então, se os servidores eles se dão bem com algum vereador, eles podem até pressionar, né? Mas aí, ser votado e ser aprovado, os servidores precisam fazer uma pressão muito forte nos outros vereadores. Por quê? Porque geralmente a gente sabe que no município, a maioria dos vereadores são o próprio prefeito, né? Nunca são contra o prefeito. E o prefeito não vai admitir, não vai querer ser o diferente. Então, como não foi feito no início, hoje em dia, para você fazer essa mudança, é muito complicado. A Tainara aqui fala, pior é que quanto maior a mora, mais tempo o caso fica na justiça, porque a parte não quer pagar. E em alguns casos até prescrevem. Tainara, infelizmente acontecem essas circunstâncias, mas quando está na justiça e a demora é por conta da justiça, aí não prescreve. Porque se prescrever, a justiça passa agora a ser a devedora, porque foi uma prescrição oriunda do trabalho da justiça, que a justiça ela não resolveu no tempo hábil, tá certo? Mas realmente, e o Estado, o intuito dele é, quanto mais demorar, melhor, porque, inclusive, esse reajuste, quando ele é previsto para o Estado, ele é sempre um valor menor do que é efetivamente aquele praticado no setor privado. Mais alguma dúvida referente a essa temática? Obrigado pela resposta, Jardine. Então, não existindo dúvida sobre essa temática da responsabilidade civil do Estado, nós verificamos que basta algum preposto, ou seja, algum servidor público, alguém que está trabalhando para o Estado, nem que seja de uma concessionária, ou alguém que está fazendo uma obra para, mesmo sendo
o funcionário de uma construtora está fazendo uma obra para o Estado e gerar, pelaquela obra que está fazendo para o Estado, gerar algum prejuízo a uma outra pessoa, essa pessoa pode pedir a reparação por esses atos. Essa é a ideia da responsabilidade civil do Estado. E como nós estamos dizendo aqui, é uma responsabilidade civil, ou seja, é só uma responsabilidade que busca uma reparação financeira, somente isso. Se você quiser outra responsabilidade, por crime, responsabilidade penal, por infrações administrativas, até com possibilidade de perda do cargo ou cassação de apostadoria, aí a responsabilidade administrativa. Ou se é suspensão ou perda de direitos políticos, é responsabilidade política. Volto a frisar que aqui a gente só analisou a responsabilidade civil. Percebam que eu disse que o Estado, ele vai ter que pagar, ele vai ter que indenizar a pessoa que foi prejudicada, o preposto dela tendo agido com culpa ou não. Por quê? Porque, na maioria dos casos, a responsabilidade é uma responsabilidade objetiva. Então, não se avalia a culpa do preposto. Só se avalia se ocorreu um dano e se foi a ação do preposto do Estado que gerou aquele dano. Ou seja, o nexo causal entre a ação do preposto e o dano que foi causado. Por quê? Porque, em regra, aqui no Brasil, adota-se a chamada responsabilidade objetiva. Tudo bem. Então, e essa pessoa que está trabalhando para o Estado? Ou esse funcionário de uma construtora que está fazendo obra pública e gerou esse prejuízo? Quer dizer que essas pessoas vão se safar? Podem ter dado causa ao prejuízo para o Estado e vão sair ilesas? Como eu disse para vocês, o que está se buscando aqui é justiça. Né? O que se busca é justiça. E não que uma pessoa se aproveite de outra. Por quê? Porque se o problema foi causado por um funcionário da construtora que agiu errado, quem é que tem que pagar para o Estado? A construtora. Se foi um preposto do Estado, esse preposto, esse servidor, é que tem que pagar para o Estado o ressarcimento. Então, quem deu causa é que deve pagar o prejuízo. Mas veja, para o cidadão, se o cidadão for discutir com o Estado e ainda com o funcionário ou com o preposto, o processo se complica. Então, para facilitar o processo, foi que a legislação brasileira deixou que, num processo de indenização de qualquer pessoa, quando ele pede uma reparação, a responsabilidade civil do Estado, é só a pessoa que foi prejudicada e o Estado. Então, no processo, só vai ter entre eles. A relação processual só se fecha entre eles. Então, quando o Estado ele paga, ele pode ir atrás do funcionário. Dizer, funcionário, vem cá. Agora eu vou avaliar se você deu causa ou não ao acidente. Mas quando o Estado ele vai avaliar a culpa do funcionário, aí não vai ser mais uma responsabilidade objetiva, vai ser uma responsabilidade subjetiva, onde o Estado ele vai ter que comprovar que aquele determinado funcionário ele agiu com culpabilidade. Ou seja, ou ele agiu com dolo, ele teve a intenção de gerar o prejuízo, de gerar todo o problema, e aí aconteceu o prejuízo, ou ele agiu com culpa. E aí, a atuação com culpa é quando ele age com negligência, imprudência ou imperícia. Então, veja bem que o Estado, assim que ele paga, ele pode ir para cima do funcionário. Mas como é que ele vai para cima do funcionário? De qualquer maneira, ele vai ameaçar o funcionário, ele vai ameaçar de demissão, ele vai ameaçar de morte o funcionário? Não. Existe um processo específico onde o Estado, uma vez que ele pagou a indenização à pessoa prejudicada, ele pode mover um processo específico contra o preposto que gerou aquele determinado ressarcimento, que é a chamada ação regressiva. E, por sua vez, esse direito do Estado, ele é chamado direito de regresso. Então, o Estado, uma vez que ele paga o prejuízo, ele tem o direito de regresso contra o funcionário que deu causa ao prejuízo. E se o funcionário não quiser negociar administrativamente, o Estado,
ele pode entrar com uma ação chamada ação regressiva, onde ele vai cobrar o direito de regresso. Mas aí, nessa ação regressiva, o Estado ele tem que comprovar a culpa do agente, a culpabilidade do agente. E a culpabilidade é ter que demonstrar ou o dolo ou a culpa na atuação do agente. Aí, nesse caso, o agente ele vai ter que ressarcir. A gente teve muito problema em relação aqui à Polícia Militar, porque geralmente o salário, o soldo, ou seja, a remuneração recebida por um soldado, geralmente é baixa, né? É pequena. E aqui, pelo menos teve uma época, aqui no estado do Ceará, que os soldados só andavam de quê? De carros super caros, né? De Hilux. Então, quando ocorria algum acidente e se comprovava que o acidente ocorreu por culpa do soldado, quem que deveria pagar o prejuízo? O soldado. Ele conseguia pagar o conserto dessa Hilux de uma vez só? Não. E aí ele tinha que parcelar. Dependendo do prejuízo, ele ia parcelar em 10 vezes, 20 vezes, 300 vezes. Tinha que ver o valor do prejuízo e qual o valor que ele poderia pagar mensalmente. Então, no estado do Ceará, eu acho que convencionou-se até 30% do salário, né? Pode ser descontado pelos prejuízos, pelo ressarcimento dos prejuízos, até 30% do salário. Não pode ultrapassar isso. Então, ele vai ter que parcelar, ele vai pagar o máximo, né, 30%, por não sei quantos anos, até ele conseguir pagar aquele determinado prejuízo. Então, o Estado, ele tem direito de pedir o ressarcimento, só que ele vai pedir o ressarcimento de quem? Do preposto, ou seja, do funcionário dele, mas aí ele tem que mostrar que esse funcionário, ele agiu ou com dolo ou com culpa. E aí, o linguajar jurídico ele tem que demonstrar a culpabilidade desse determinado funcionário dele. Tá certo? Então, é exatamente essa a circunstância aí. Então, nem todo caso o Estado ele fica com prejuízo. Existem casos onde o Estado ele pode receber o prejuízo do próprio funcionário. Só que esse recebimento ele não vai ser de uma vez, né? Ele também vai ser parcelado. Vai ser ao longo de vários anos, mas pelo menos você terá algum parcelamento. Entendido? Certo. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa temática? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui nós finalizamos essa parte referente